Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Carlos Rosa. E hoje para falar sobre algo muito interessante que é a divina proporção, ou o número Φ. Φ, P-H-I, que se pronuncia Fi de folha, né? Mas antes de eu falar disso, eu vou fazer a promoção do mês de agosto, que vai ser o mês inteiro, correto? Eu vou explicar primeiro, porque eu sei que vão haver críticas. Então, antes que vocês falem, porque tem uma meia dúzia que adoram falar, não sabem das coisas e adoram falar. Eu escrevi um livro já há alguns anos. Na realidade, o livro foi escrito em 2009, há 9 anos atrás. Eu escrevi esse livro. Chama-se O Poder Mágico dos Salmos. Aqui, O Poder Mágico dos Salmos. Por que eu escrevi esse livro? Eu tinha um aluno extraordinário. Tinha porque ele se formou, foi embora, está cuidando da vida dele. E um dia, nós conversando, ele virou para mim e disse: professor, o que é que o senhor acha dos Salmos? Isso naquela época, isso há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás. Eu disse: rapaz, isso é muito interessante, eu já fiz um pequeno estudo dos Salmos, e é muito interessante, eu conheço muitas pessoas que se dão bem entoando os Salmos, porque Salmo, para quem não sabe, ele não é falado, ele é entoado, que é completamente diferente. Aí ele virou para mim e disse: pô, por que o senhor não dá um curso sobre Salmos? Dá um curso? Dá um curso sobre Salmos. Falei: vou pensar no assunto. Tá bom. Bom, naquele dia, a partir daquele dia, eu comecei a estudar os 150 Salmos da Bíblia. Comecei, que nem um doido. Claro que não foi na Bíblia só, eu comecei a comprar livros sobre Salmos, que você não tem ideia. Comecei a fazer tudo sobre Salmos. E eu fui descobrindo, eu fiquei 2 anos para dar esse curso. Quando terminou tudo, eu não fui dar o curso. Eu dei o curso, sim, mas eu já tinha um livro, eu fiz um livro. Isso foi em 2009, que eu lancei esse livro, primeira edição 2009, há 9 anos atrás. Fiquei 2 anos para fazer esse livro. Por que demorou tanto tempo? Porque eu comecei a perceber que cada salmo tinha uma característica interessante. Por exemplo, o Salmo 66, para que serve o Salmo 66? O Salmo 66 serve para abençoar alimentos e para abençoar o trabalho. Esse foi o que eu fiz. E no final desses 2 anos de estudo, eu tinha um índice genérico por palavras. Então, veja você, e aqui está, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é de A a Z, 8 páginas sobre um índice genérico por palavras. Começa com abandono, ou seja, contra o abandono, e termina vocação, despertar a vocação. Muita gente não sabe qual é a sua própria vocação. Aí você manda fazer um teste da numerologia, teste vocacional. Você pode usar a numerologia, ou se você quiser, você tem 2 salmos que você pode fazer, que é o Salmo 30 e o Salmo 142. Que você fazendo esse salmo periodicamente, você vai despertar a vocação que existe em você, que você não sabe que você tem. Isso me deu um trabalho, eu estou falando 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho. Mas eu consegui. Eu consegui, por exemplo, para você ter mais abundância financeira, Salmo 85, vamos imaginar que você tem uma horta
Você vai plantaçãozinha de qualquer coisa, né? Para melhorar isso, Salmo 94 e o 95. Para arrependimento, você está arrependido de uma coisa que você fez que não deveria ter feito. Salmo 129. Contra os inimigos, talvez seja um dos salmos mais usados, que é o Salmo 139. Para ter mais disciplina nas coisas que você faz, Salmo 26 e o Salmo 71, e assim sucessivamente. Você, por exemplo, quando você perde alguma coisa, você apela para São Longuinho, não é verdade? Dá 3 pulinhos, tá? E normalmente você consegue. Claro que São Longuinho nem existe, isso aí é uma invenção, né? Não existe, mas existe um salmo para encontrar objetos perdidos, um não, 2, que é o Salmo 15 e o Salmo 25. Quando tem mais do que um salmo, você escolhe normalmente o menor. Eu escolhi o melhor, escolho o menor, porque alguns são enormes. E, por exemplo, aqui, êxito em qualquer atividade. Você vai começar uma atividade e quer ter êxito? Você tem 4 salmos para escolher. 10, 46, 52 e 113. Para obter força naquilo que você deseja. Salmo 9, 83, 108, 114 ou 134. Você escolhe um desses 5 salmos e vai por aí afora. E o que é que acontece? Só que para se entoar os salmos, eu precisava explicar. Então eu fiz um DVD. O livro Poder Mágico dos Salmos, ele vem com um DVD, ele vem fechado. Tá vendo? Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Tá aberto. Esse aqui é meu. Esse aqui ele vai ver assim, ele vai fechado e atrás ele tem um DVD explicando como você deve entoar o salmo. Correto? Então, a partir de hoje, a promoção é bastante simples. O livro com o DVD custa R$ 35. Muito bem. E qual é a promoção que eu vou fazer? Eu escrevi 8 livros. Dos 8 livros que eu escrevi, o que me deu mais prazer em escrevê-lo foi este livro aqui. O Jarro Amarelo, a fantástica história de um vencedor. Você consegue lê-lo, se você mesmo não tiver muita prática em leitura, você consegue ler este livro no máximo em 2 horas. Máximo. Tem gente que lê em 1 hora. E o que esse livro faz? Ele desperta em você alguma coisa que estava adormecido dentro de você. Ele é a história verídica de uma pessoa, de um amigo meu, que infelizmente ele não autorizou que colocasse o nome. E todos os personagens são meus filhos. Então, todos eles são meus filhos. O Capitão Rodrigo, por exemplo, é o Rodrigo, que é o meu filho mais novo. Tem o Etcar, tem o Sandro, tem a Débora. Todos são meus filhos. Tem o Júnior. Então, são os personagens. Eu só mudei o sobrenome deles. Então, o herói é o Etcar, que é o meu filho baiano mais velho. É o Etcar, que é o herói do livro. Vocês vão se apaixonar e no fim vocês vão ficar com raiva de mim. Não tem importância. Não há problema nenhum. Porque eu judio dele. Para mostrar para você que é possível você fazer ou você chegar onde você quer. Este livrinho porque é pequenininho, simplesmente extraordinário. O Jarro Amarelo, esse livro custa, tá na loja, se você procurar na nossa loja, tá passando agora aí, www.academiabnc.com.br. Se você procurar, ele custa R$ 21,50. É um presente meu para você. Então, aquele que adquirir o livro Poder Mágico dos Salmos vai receber gratuitamente o Jarro Amarelo. Vão os dois, pelo mesmo valor de R$ 35, que é o valor
do livro do Poder Mágico dos Salmos. E algumas pessoas podem chegar e dizer, porra, você não acredita em Deus e você escreve um livro sobre salmos que fala sobre Deus. É bom que fique sabendo que, primeiro, não são só 150 salmos. Isso é o que está na Bíblia, 150. São mais de 500 salmos. São mais de 500 os salmos. E segundo, eu não escrevo livros para mim, eu escrevo para você. E muita gente gosta de salmos. Muita gente gosta de salmos. Vocês vão aprender no livro, por exemplo, o que são frases semente. São aquelas frases extraordinárias que você deve entoá-las de uma maneira diferente. Por exemplo, Salmo 98, só para você ter uma ideia, serve, entre outras coisas, para abrir caminhos, induz a felicidade, reaproxima casais separados, facilita o retorno ao lar, quando um dos cônjuges o abandona, receber as bênçãos da natureza, para isso que ele serve, entre outras coisas. E tem frases sementes dentro desse salmo. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade, porque vem julgar a terra com justiça, julgarei o mundo. E essas três são frases sementes, você vai descobrir o que é. Todos os salmos têm uma frase semente, todos, uma, duas ou três. Tem salmos que tem 5 frases sementes, que é aquelas que têm que ser entoadas com o melhor rigor, correto? Por exemplo, o Salmo 114 tem uma frase semente pesada, diz assim, treme a terra na presença do Senhor. Você sabe para que serve o Salmo 114? Harmonizar a família em questões de heranças, afastar os sofrimentos físicos e morais, proteger os estrangeiros, arrumar um parceiro no amor, proporcionar acordo entre empregados e patrões. Olha que legal, Salmo 114. Então, você tem todos os salmos e você perguntar para mim, funciona? Funciona. Pode acreditar que funciona, ok? Então, está lançado a promoção do mês de agosto, vai até o final de agosto. Você adquire o livro Poder Mágico dos Salmos, o preço é o mesmo, R$ 35,00, e você ganha o jarro amarelo que você nunca leu nada igual na sua vida, tá bom? É isso aí. Vamos para a Divina Proporção. Não esqueça do nosso livro Numerologia Cabalística, a Última Fronteira, que está à venda na loja para qualquer pessoa, tá bom? A Divina Proporção tem um elemento que está sempre postando alguma coisa aqui embaixo. Às vezes ele é meio grosso, como por exemplo na semana passada, ele diz, poxa, quando é que você vai falar da Divina Proporção e da homossexualidade? Peraí. Primeiro que eu não recebo ordens de ninguém. Começa por aí. Não é porque você pede ou quer que eu faça que eu vou fazer. Isso tem uma programação. Tem uma programação. Segundo, ele não sabia que eu ia falar sobre a Divina Proporção, que já estava na programação para ser hoje. Eu não falo sobre homossexualismo, por vários motivos. Então vamos lá. Há alguns anos atrás, eu fiz dois vídeos, os melhores e os piores nomes. Dos piores nomes, aconteceu um fato deveras interessante. Eu fui fazer uma palestra aqui na cidade de Campinas, interior de São Paulo, só alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, falando sobre numerologia. E por acaso, surgiu esse caso de nomes bons e nomes ruins. O pessoal começa a perguntar, estava lotado, umas 800 pessoas. E uma senhora disse,
qual é o pior nome que existe para homens? Eu falei, Alexandre. A mulher tomou um susto. O senhor é um ignorante, o senhor é um imbecil, o senhor é um analfabeto, o senhor não sabe nada. Como é que é, minha senhora? O senhor não sabe nada. O senhor não sabe que Alexandre foi o maior rei da história da humanidade. Ele fez isso e fez aquilo, o senhor não sabe nada. Eu esperei a mulher se acalmar. Já tinha até uma meia dúzia concordado com ela, mais de meia dúzia, concordado com ela. E quando eu terminei, quando ela terminou, eu perguntei para ela, acabou? Acabei! Então agora a senhora vai ouvir sobre o nome Alexandre. A senhora sabia que Alexandre o Grande foi o homem que mais pessoas matou com as próprias mãos? Foi o maior assassino da humanidade. A senhora sabia que ele morreu aos 34 anos de idade e era uma bichona louca, 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 louca? Rapaz, a mulher tomou um susto. Tomou um susto e disse, não sabia. Então a senhora fique sabendo. Provavelmente a senhora se ofendeu porque a senhora tem um filho chamado Alexandre, não é verdade? E ela disse, é verdade. Então, o nome Alexandre atrai coisas ruins. Aí eu expliquei, só para a senhora ter uma ideia, raríssimas pessoas que se chamam Alexandre têm sucesso. E eu citei, eu falei, olha, uma das pessoas que tem sucesso é o Alexandre Garcia, da Rede Globo, porque o sobrenome Garcia é extraordinário. Então ele anula a negatividade do Alexandre. Porque a maioria das pessoas que se chamam Alexandre, eles mudam o nome para Ale ou Alex. E aí tem sucesso. Rapaz, esse negócio que eu disse, que Alexandre foi o maior viado da época, rapaz, teve cara. Aí quando eu fiz o vídeo, os piores nomes, eu falei, contei isso aí. Mas as pessoas não ouvem o que eu falo. Aliás, não ouvem o que os outros falam. Quando eu era menino, a professora Vilma de português, que era brava, ela fez isso várias vezes, eu me lembro muito bem. Ela contava uma história para um aluno, historinha pequena de 1 minuto. E aquele aluno tinha que contar para outro aluno, para outro aluno, para outro aluno. E o último aluno tinha que contar a história para todos eles. Tudo errado. Depois o primeiro aluno era escrito, a professora ela só falava com ele. Contava uma historinha de 1 minuto. E o último tinha que dizer aquilo que ouviu. Capaz, era tudo ao contrário. Morria quem não tinha que morrer. Quem tinha que morrer não morria. O pai virava filho, o filho virava tio. Era uma coisa engraçadinha. Isso, meia hora depois dela ter dito para a primeira pessoa. Ou seja, em meia hora, você transforma uma história inteirinha. Isso era muito legal. Era melhor da aula da professora Vilma, era isso. Era coisa espetacular. Aqui é a mesma coisa. Eu não disse que rapaz, porque tem uns caras aí, se você abrir o vídeo, os piores nomes que existem, eu não deletei ninguém, nem fiz comentário de ninguém. Já tem quase 1,5 milhão de acessos. 1,5 milhão de acessos. E tem mais de 100 mil comentários. Mais de 100 mil comentários. Eu não mexi em nada, eu só dou risada. Porque já me chamaram de homofóbico, já me chamaram de racista, me chamaram de filho da puta, me chamaram de tudo que você pode imaginar. Eu nunca disse que todos os Alexandres são homossexuais, eu não disse isso. Eu disse que aquele Alexandre o Grande era uma bichona louca. E era verdade, porque ele era o rei dos homossexuais.
Se você pegar um filme sobre Alexandre, você vai ver que ele faz orgias com 10 pessoas, 10 jovens. Ele é mais ou menos a mesma coisa que o Freddie Mercury, viu? Quem não sabe, Freddie Mercury gostava de orgias. Essa que é a grande verdade. As orgias do Freddie Mercury duravam uma semana. Não foi surpresa ele ficar com AIDS e morrer. É bom que fique sabendo disso. Ele gostava das orgias. Ele aprendeu com Alexandre. Mas não quer dizer que todo Alexandre seja igual. O nome Alexandre é muito ruim, porque ele atrai coisas ruins, assim como o nome Helena. Assim como Helena, que vira Ellen. Então, veja bem, isso é um estudo, né? Um estudo que a gente faz. Então, eu não vou falar sobre o homossexualismo. Apesar que algumas pessoas não sabem que estou chegando agora no meu canal, que eu tenho 5 filhos legítimos. O Lissandro, a Débora Carla, o Eticar, o Júnior e o Rodrigo. E tenho 2 filhos de criação. É o Jorge e o Daniel. Negros. Negão. Alguma coisa negra aqui? Não sei, não tem nada negro aqui. Negão. E um é homossexual, que é o Daniel. Ele é homossexual. E daí? Qual é o problema? Por causa disso eu deixei de gostar dele? Ele é um dos maiores chefes de cozinha que existe no norte e nordeste do Brasil. Quando precisa fazer uma festa, chama o Daniel. Essa que é a grande verdade. Que eu amo e adoro esses meninos. Peguei de pequenininho. Não são meus... Eu não os adotei, eu os criei. Até os 15 anos de idade. Ficaram comigo. Estudávamos juntos. Junto com meus filhos. Ia para todos os lugares. E aos 7 anos de idade, ele já tinha trejeitos homossexuais. 7 anos de idade. Ele nasceu homossexual. Mesmo que você não concorde com isso, é problema seu. Aos 7 anos de idade, ele já tinha vocação para ser cozinheiro, como ele dizia. Eu vou ser cozinheiro. E é cozinheiro hoje, dos melhores que existem por aí. Perfeito? Então, eu não tenho nada contra homossexuais, eu não tenho nada contra negros, muito pelo contrário. Eu vejo todas as pessoas iguais, correto? Mas eu não gosto de falar do assunto porque mexe com muita coisa o tema homossexualismo. Perfeito. Então eu não vou fazer um vídeo sobre homossexualismo. Mas o vídeo de hoje é a divina proporção, que muitas pessoas não sabem o que é. Tá certo? Tomar uma aguinha antes de falar da divina proporção. Beleza. A maioria das pessoas já ouviu falar do número Pi. É o número irracional mais famoso da história, com a qual se representa a razão constante entre o perímetro de qualquer circunferência e o seu diâmetro. Seu valor é de 3, 14, 15, 92, etc, etc, etc. Não confundir com o número Φ. O número Φ, letra grega que se pronuncia Φ, apesar de não ser tão conhecido, tem um significado muito mais interessante. Vamos lá. Durante anos, o homem procurou a beleza perfeita, a proporção ideal. Os gregos criaram então o retângulo de ouro. Era um retângulo no qual havia proporções. Do lado maior dividido pelo lado menor, e a partir dessa proporção tudo era construído. Assim, eles fizeram o Partenon, a proporção do retângulo que forma a face central e lateral, a profundidade dividida pelo comprimento ou altura, tudo segue uma proporção igual de 1,618. Os egípcios fizeram o mesmo com as pirâmides, gente. Cada pedra é 1,618
menor do que a pedra de baixo, e a de baixo 1,618 maior do que a de cima, que é 1,618 maior do que da terceira fileira, e assim por diante. Durante milênios, a arquitetura clássica grega prevaleceu e o retângulo de ouro era o padrão. Mas depois de longo tempo, que a construção gótica, que veio depois da construção gótica com formas arredondadas, que não utilizava o retângulo de ouro grego, as coisas mudaram. Mas em 1200, um homem chamado Leonardo Fibonacci, um matemático que estudava o crescimento da população de coelhos, criou aquela que é provavelmente a mais famosa sequência matemática. Chama-se a série de Fibonacci. A partir de 2 coelhos, Fibonacci foi contando como eles iam aumentando a partir da reprodução de várias gerações e chegou numa sequência onde o número é igual à soma dos 2 números anteriores. Então fica fácil, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, 55 mais 34, 89 e assim por diante. Aí entra a primeira coincidência, a proporção do crescimento médio da série, sabe quanto é? 1,618. Os números variam um pouco acima ou um pouco abaixo, mas a média é 1,618, exatamente a proporção das pirâmides, dos blocos que foram construídos nas pirâmides do Egito e no retângulo de ouro dos gregos. Então essa descoberta de Fibonacci abriu uma nova ideia de tal proporção que os cientistas começaram a estudar a natureza em termos matemáticos e começaram a descobrir coisas fantásticas. A proporção de abelhas fêmeas em relação com machos numa colmeia é de 1,618. A proporção do aumento de tamanho das espirais de um caracol é de 1,618. A proporção em que aumenta o diâmetro das espirais as sementes de um girassol é de 1,618. A proporção que diminui as folhas de uma árvore à medida que subimos a altura da árvore é de 1,618. E não é só na Terra que se encontra a lei da proporção. Nas galáxias, as estrelas se distribuem em torno de um astro principal numa espiral, obedecendo a mesma proporção, 1,618. Por isso, o número φ ficou conhecido como a divina proporção. Por que os historiadores descrevem que foi a beleza perfeita que Deus teria escolhido para fazer o mundo? Bem, por volta de 1500, com a vinda do Renascimento, a cultura clássica voltou à moda. Michelangelo e principalmente Leonardo da Vinci, grandes amantes da cultura pagã, colocaram esta proporção em suas obras. Mas Da Vinci foi ainda mais longe. Ele, como cientista, pegava cadáveres para medir a proporção do seu corpo e descobriu que nenhuma outra coisa obedecia tanto à divina proporção do que o corpo humano, obra-prima da natureza.
Por exemplo, meça sua altura e depois divida pela altura do seu umbigo até o chão. O resultado é 1,618. Meça seu braço inteiro e depois divida pelo tamanho do seu cotovelo até o dedo. 1,618. Meça seus dedos inteiros, depois divida pela dobra central até a ponta. Divida pela segunda falange. Falange, falangia e falangeta. Isso aqui é o dedo, né? Você pega essa parte aqui e divide por essa. Acredite, vai dar 1,618. Meça a sua perna inteira e divida pelo tamanho do seu joelho até o chão. O resultado? 1,618. A altura do seu crânio dividido pelo tamanho da sua mandíbula até o alto da cabeça, sabe quanto dá? 1,618. Meça da sua cintura até a sua cabeça e depois só o tórax. O resultado? 1,618. Uma observação. Considere erros de medida da régua ou fita métrica que não são objetos precisos, evidentemente. Tudo, cada caso do corpo humano é regido pela divina proporção. E aí, teria o Criador ou os nossos deuses usado seu conceito maior de beleza em sua maior criação, feito o homem à sua imagem e semelhança? Para maiores esclarecimentos ou maiores dúvidas, leia Gênesis capítulo 1, versículo 26, a criação do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e todo o capítulo de Gênesis capítulo 6. Você com certeza se surpreenderá com a sabedoria dos nossos deuses. Estariam coelhos, abelhas, caramujos, constelações, girassóis, árvores, artes e o homem, coisas teoricamente diferentes, todas ligadas numa proporção em comum? Até hoje esta é considerada a mais perfeita das proporções. Meça seu cartão de crédito, largura e altura, seu livro, seu jornal, uma foto revelada. Lembre-se, considere erro de medidas da régua ou fita métrica que não são objetos acurados de medição. Encontramos ainda o número φ nas famosas sinfonias, como a Nona Sinfonia de Beethoven e outras diversas obras. Então, isso tudo seria uma coincidência? Ou o conceito de unidade com todas as coisas sendo cada vez mais esclarecidas para nós? É muito interessante tudo isso, minha amiga e meu amigo. Muito interessante. E quando a gente está aqui conversando, falando sobre alguma coisa, acredite, neste momento existem muitos cientistas estudando a divina proporção. Eu vi muito, embora recentemente, vídeos no YouTube, no Google, falando sobre as pirâmides. E nenhum fala sobre a divina proporção das pedras que foram construídas as pirâmides. Aquele livro que eu mostrei para vocês a semana passada, dos Néfilins, está tudo lá dentro. Tudo está lá dentro. Como é que os construtores das pirâmides sabiam que se fizesse uma base e à medida que ela fosse crescendo, ela fosse 1,618 menor do que a de baixo? Aquilo nunca cairia. Até hoje não caiu. Essa que é a grande verdade. Olha que já passou ali vários terremotos. Não cai.
Essa que é a grande verdade, não cai, porque a proporção das pedras é perfeita. Caiu um monte de coisas lá na Grécia, mas o Partenon continua inteiro. Uma das obras de arte mais extraordinárias da história da humanidade. Está lá, Partenon continua. E vai ser, olha que já teve terremoto ali, viu? Mas ele continua de pé, porque ele é feito exatamente através da divina proporção. Mas faça isso. Pegue todos esses dados do corpo humano, pegue uma fita métrica e comece a medir. Você vai ver, claro, que quando... Veja bem, esta altura aqui, né, que é um côvado, isso aqui é um côvado, tem uma história disso aqui, né? Isso aqui é um côvado. Não é todo mundo que tem o mesmo tamanho, mas essa distância daqui a aqui é 1,618 maior do que o comprimento total do braço de qualquer pessoa. Não importa se você é grande ou se você é pequeno. Faça essa experiência. Veja a sua altura, depois meça do umbigo até o chão, você vai ver que a parte de baixo é 1,618 maior do que a parte de cima. É interessantíssimo tudo isso. Então, o amigo estava doido para saber o que era a divina proporção. É isso aí. Foi descoberto no ano de 1200 por Fibonacci e é usado até hoje, que é muito, 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 muito interessante. É isso aí. Se você gostou, clica aí no joinha, deixe um comentário, mande para os amigos, clique aí em inscrever-se se você ainda não é inscrito no canal. Quando você se inscrever, vai aparecer um sinozinho, clique no sino, colabore com o nosso canal para que a gente possa estar... Volto a repetir, já disse isso várias vezes, eu não ganho nada com isso aqui. Muito pelo contrário, eu ganho prazer de fazer isso para vocês. Só, mais nada. É um prazer estar aqui toda semana num assunto diferente. Tá bom? Um beijo bem grande no seu coração. Eu volto na próxima quinta-feira.